Então, o seguinte, gente, nessa semana a gente vai iniciar a falar de probabilidade. Ah, e qual é que é a lógica da probabilidade, o que ela te traz de benefício, né? Até, até o momento, né, a estatística descritiva, ela te permite tu avaliar ah, dados, um conjunto de dados, experimentos que aconteceram no passado ou que tu recém fez, né, no presente. São dados atuais ou dados passados, né? Então tu tem a tua série de dados, tu tem teu experimento e aí tu aplica a estatística para ver o que aconteceu, para ver as variações, né, para ver as amplitudes, para ver a dispersão, né, tua medida de tendência central, média, mediana, pá. E aí tu consegue fazer a tua avaliação que tu tá querendo lá, né, tu tá propondo. Mas para fazer uma avaliação futura de algo que vai acontecer, certo? Para fazer uma estimativa, certo? Isso aí demanda que tu entenda, que tu estude a probabilidade, né? Então a gente consegue dividir, né, os experimentos em dois grandes grupos, que seriam experimentos determinísticos e experimentos aleatórios, né? Experimentos determinísticos são aqueles que, quando tu faz uma coleta de dados, tu faz uma análise, tu sempre encontra o mesmo resultado, né? Então, se tu tiver medindo a temperatura de ebulição da água e tu colocar um termômetro, ela vai sempre evaporar a 100 graus, tá? Então, obviamente tu sabe que dependendo da pressão não é bem assim, mas tu sempre consegue com que ela evapore a 100 graus, né? A nível do mar. Se tu medir concentração de nitrogênio do ar, tu sempre vai ter a mesma concentração, ou seja, é imutável. Toda vez que tu coleta o dado, que tu faz a análise, tu sempre vai encontrar aquilo ali. Então, nesse tipo de experimento determinístico, tu não tem por que aplicar uma análise de previsão, porque simplesmente ele sempre dá a mesma coisa. Agora, em experimentos aleatórios, que então é o nosso foco da probabilidade, são aqueles experimentos que cada vez que tu coleta, tu pode enxergar um resultado diferente. Pode ser muito diferente, pode ser pouco diferente, pode ser igual, mas toda vez que tu coleta, tu tem essa chance, essa probabilidade de acontecer algo novo, tá? Algo diferente. E isso é basicamente tudo que tu encontra no dia a dia, né? Então, desde os próprios preços que vocês estão estudando agora aí, né, no trabalho, vocês, cada vez que vocês fossem num mercado diferente, numa semana diferente, vocês podem encontrar um preço diferente, o preço pode ter mudado, não? Então, isso caracteriza um experimento aleatório, né? Toda vez que tu faz uma análise qualquer, né, até análise simples de laboratório, tu tem essa chance de encontrar variações. Tu pode ter uma única, sei lá, solução, que tu está medindo o pH, uma concentração de prata, qualquer coisa parecida. Toda vez que tu faz uma análise, tu pode ter uma variaçãozinha no teu resultado, apesar que é a mesma amostra. Tu faz uma triplicata, repete 3 vezes, mas apesar da mesma concentração ser tudo igual, a tua análise te dá um retorno diferente. Então isso significa um experimento aleatório, né? Porque tu não sabe exatamente quanto que vai dar lá o teu resultado, qual vai ser o dado que tu vai observar. Tudo pode mudar ali, né? Então, tu entender o que acontece nesse tipo de experimento, tu entender as variáveis que estão afetando aquele teu experimento, isso te permite fazer uma previsão do que vai acontecer no futuro, fazer uma estimativa do que pode ser encontrado no futuro, né? Então a probabilidade ela é a base, a fundamentação para a estatística inferencial, né? Que é aquela que tu vê em artigo científico, que os caras fazem, os testes, né, estatísticos para chegar no resultado, né? Teste Tuck, a análise de variância, aquela coisa toda, né? Tudo isso vem da probabilidade, porque a probabilidade ela utiliza basicamente uma medida que vocês já trabalharam, estão trabalhando no trabalho, que é a frequência, certo? Principalmente a frequência relativa, né? Quando vocês começarem a estudar a probabilidade, vocês vão ver que elas são extremamente similares, né? Ou seja, é a partir da frequência que eu consigo ver
a probabilidade de determinados eventos acontecerem, né? De determinados fenômenos ocorrerem ali, né? Então, o que é isso aí, né? A gente tem dois conceitos aí importantes quando a gente estuda a probabilidade, então, que é o espaço amostral e eventos. Espaço amostral é um conjunto de possíveis observações que tu pode, né, encontrar no teu estudo, no teu experimento, na tua análise, tá? Então, tudo que é possível encontrar ali, ele aparece no espaço amostral. Nós representamos o espaço amostral pela letra maiúscula S, tá? E aí entre as chaves, todas as possíveis combinações de resultados que vocês podem encontrar num estudo, num experimento qualquer. Então, o espaço amostral ele é um conjunto grande, onde ele contém todas as possíveis informações ali, todos os dados que vocês podem encontrar. Então, nesse exemplo aí diz o seguinte, ó: se um objetivo de uma análise for considerado apenas o fato de peças obedecer ou não especificações de fabricação, cada peça pode ou não obedecer essas especificações, né? E a gente pode abreviar para um sim ou não, tá? Então, se tu coletar de uma amostra, de um estudo, tu tá fazendo um estudo e tu tá pegando duas amostras ali de um lote, por exemplo, né? Tu pode ter 4 possíveis resultados, certo? O primeiro resultado, representado pelas letrinhas SS, significa o seguinte: a primeira peça que tu tirar, ela pode ser conforme, né? E a segunda peça que tu tirar também ser conforme. Esse é um resultado. Tu tirou as duas, uma foi conforme, depois, sucessivamente, a outra também foi. Ou tu tira a primeira, tu tem um S, foi conforme, tu tira a segunda e não foi conforme. Então tu tem um resultado diferente. Não sei, porque a primeira foi conforme, a segunda não. Tu também pode ter o inverso, que a primeira que tu tira é uma peça não conforme, então um N, e a segunda peça que tu tira é conforme, então tem um S. Ou, por fim, tu pode tirar as duas e tu encontrar que nenhuma delas foi conforme. Ou seja, um NN, nenhuma das duas foi conforme. Então, esse é o teu espaço amostral, nesse exemplo bem genérico e simples, que eu tenho duas peças sendo retiradas, elas podem ser ou não conformes lá às minhas especificações. Dentro de um espaço amostral, no caso do estudo aí de vocês, desses preços, o que seria o espaço amostral de vocês? Seriam todos os possíveis preços que vocês podem encontrar. Mas, claro, dentro das limitações. O espaço amostral é um conjunto finito, né? Não é porque tu trabalha com preços, nesse teu caso, ou valores, né, que tu tem um conjunto infinito. Por quê? Se tu tá pegando, por exemplo, arroz de 5 kg para trabalhar, né, tu não vai encontrar nenhuma marca, nenhum produto abaixo de 5 reais, por exemplo, assim, certo? Então veja que tu já tem uma delimitação aí do teu espaço amostral. Assim como tu não vai encontrar um saco de arroz de 5 kg acima de 50 reais. Então teu espaço amostral, veja que ele é limitado por um valor, né? Ele começa e termina em algum lugar, né? Dentro da tua realidade ali. Então quem vai definir o espaço amostral é tu. Tu tens que saber, né, quais são todos os possíveis valores que tu pode encontrar. Isso é a definição de espaço amostral. E o que seria um evento? Ora, cada uma dessas combinações de letras que vocês estão vendo nesse exemplo aí é um evento. Ou seja, SS, SN, NS, NN. Eu poderia te perguntar o seguinte: qual a probabilidade de tu encontrar a segunda peça não conforme, sendo que a primeira foi conforme? Isso é um evento, ou seja, eu estou te fazendo uma pergunta. Isso é evento. Eu te faço uma pergunta, uma indagação, uma hipótese, né? E tu vais determinar a probabilidade desse evento ocorrer. Qual as chances desse evento ocorrer dentro desse meu espaço amostral? Certo? Dentro desse meu espaço amostral. Então, eu poderia te fazer a mesma pergunta para esse teu trabalho aí, dos teus preços, certo? Eu poderia te perguntar assim: alguém está com o microfone ligado aí? Poderia me dar um exemplo de preços que vocês têm? Uma ideia de preços? Tem alguém que podia falar comigo nesse momento? Hein? Alguém que vai perguntar dúvidas depois, tirar dúvidas depois? Vou cobrar, hein? Bueno, então já que ninguém quer falar, todo mundo acanhado, vamos supor aqui,
digamos que tu tens os teus valores ali entre, sei lá, vou pegar aqueles preços aqui agora, vamos abrir um aqui pra mim ter, já aquele valor que foi que eu peguei. Eu peguei o preço tem aqueles valores de preço de achocolatada, eu acho, que vai de 1,90 a 2 e alguns quebrados lá. Tá, então vamos supor o seguinte, eu tenho dentro do meu espaço amostral valores entre R$1,50 e R$2,20, tá? Entre 1,50 e 2,20. Eu posso perguntar o seguinte: qual a probabilidade, qual é a chance de que, se eu for semana que vem lá no mercado tomar o preço, ou no aplicativo e tomar o preço desse mesmo produto, eu vou encontrar um valor a R$2,15. Então veja, 2,15 está dentro do meu espaço amostral, mas eu posso ter esse valor, essa chance de ocorrer. Qual a chance de eu ir lá e coletar uma amostra e essa amostra ser exatamente 2,15? Né? Eu também posso trabalhar com intervalos. Eu posso dizer o seguinte: olha, qual é a chance de eu ir lá e coletar uma amostra e essa minha amostra cair dentro do meu terceiro quartil? Também eu posso calcular essa chance. Qual é a chance de eu coletar uma amostra e essa amostra cair dentro da minha mediana? Cair na mediana ou na média? Então, tudo está conectado, né? Tu tens o teu espaço amostral e tu tens uma chance de cada um daqueles eventos ocorrer. Cada preço que tu coletou, na verdade, foi um evento. Tu foi lá uma amostra, tu coletou uma amostra, anotou o preço, criou a tua base de dados. A partir daí tu vai poder começar, né, a determinar a chance de ocorrer aquele preço. Então é óbvio. Por exemplo, se tu tens um gráfico ali, um histograma, onde tu está usando a mediana como tendência central, tu imagina, né, que a maior chance de tu encontrar preços se tu fizer coletas futuras estarão dentro daquele intervalo que representa a mediana, onde está contida a mediana, certo? Porque tu fez um estudo com um número grande de valores, por isso eu falei, já vamos usar 20 valores cada coleta, certo? Ou seja, já tem um peso aí, uma representatividade, e aí tu tens uma possibilidade de começar a prever os resultados futuros com base em alguns estudos. É isso que vocês estão fazendo aí, tá? Então, por exemplo, vocês também podem utilizar um diagrama para representar o espaço amostral, ao invés de colocar só sobre linha, que é utilizando um diagrama de raiz de árvore, tá? Então, um diagrama de raiz de árvore, ele representa para ti todos os possíveis resultados, né, do teu espaço amostral. Então, por exemplo, se tu tens uma mensagem que vai ser enviada de um local a outro, e ela pode ser recebida em tempo real ou ela pode ser recebida em atraso, ou seja, tu tem 50% de chance de ir para um lado ou de ir para outro, né? Então tu vai acabar com um diagrama dessa forma. Por exemplo, se tu tens uma mensagem, ou ela chega a tempo ou ela chega atrasada, então tu tem uma ramificação aí. Se tu tiver uma segunda mensagem sendo enviada, ela também pode chegar em tempo ou pode chegar atrasada. E uma terceira mensagem, ela também pode chegar em tempo ou atrasada. Mas veja que esse evento, ele pode ser sucessivo. Eu posso te perguntar o seguinte: qual é a probabilidade de uma terceira mensagem chegar atrasada, sendo que as duas primeiras foram a tempo, né? Então, ou seja, são eventos encadeados, né, que eu estou te perguntando. Eu quero que tu calcule, eu quero que tu represente, certo? Eu poderia te perguntar o seguinte, né? Numa turma de 20 alunos, qual a probabilidade de um aluno fazer uma análise errada depois de 19 fazerem uma análise certa? Se eu tiver uma análise, né, estatística anterior, se eu tiver uma base de dados, com dados que eu possa determinar frequências, eu de repente posso fazer uma probabilidade, né, para saber a probabilidade de alunos errarem a minha análise, alunos quebrar minha pipeta, alunos quebrar minha bureta, e eu ter que estar comprando e repondo coisa. Sei lá, eu posso fazer o que eu quiser, né, se eu tiver os dados. Então os dados permitem tu analisar qualquer coisa aí, né. E uma coisa interessante, né, que de repente, não sei qual é, que é a rotina de cada um de vocês, mas esse diagrama de raiz de árvore, né, ele é a base, ele é o fundamento para um jogo que aparece na televisão, né, na Globo lá, que é o canal do Luciano Huck, lá, aquele programa do Luciano Huck.
né? Aquele programa que ele utiliza, o jogo do T-Wall, não sei se vocês já viram. Ele é um programa onde a pessoa joga uma bolinha lá em cima, né? Tem que responder uma pergunta lá e a bolinha vai batendo em pinos até cair lá embaixo. Lá embaixo, dependendo de onde ela cair, tem mais prêmios ou menos prêmios lá embaixo, né? Que eu não sei se vocês já viram. Aquele programa do T-Wall dele é basicamente feito com conhecimento da probabilidade, né? Então, onde que tu tem que colocar a tua bola lá em cima para fazer com que ele caia, né? Tenha a maior chance de cair num prêmio bom. Os caras não botaram aqueles valores onde botaram à toa. Eles colocaram aonde tu tem a menor chance de ganhar, óbvio, né? Mas tu tem que, se tu conhecer a probabilidade, tu sabe em qual lugar tu tem que botar as bolinhas se tu quer fazer com que ela caia no maior prêmio. Porque é a mesma coisa, ó. Se tu jogar uma bolinha no centro, ela tem duas opções. Ela vai bater no pino, ou ela vai para a esquerda, ou ela vai para a direita. Não importa qual dos lados ela for, quando ela bater no próximo pino, digamos aqui na linha que está na mensagem 2, ela vai ter duas opções. Ela vai bater na esquerda, vai cair para a esquerda ou cair para a direita. E depois de novo, ela vai bater no próximo pino para baixo e vai cair para a esquerda ou para a direita. Então, dependendo de onde tu largar lá em cima, tu tem uma maior probabilidade de cair, né, nos lugares lá embaixo. Essa seria a lógica. E a partir do estudo da probabilidade, a gente vai ver aonde tu deveria colocar a tua bola para jogar lá no T-Wall do Luciano Huck e sair rico lá do programa deles, né? Uma outra coisa também que eu queria falar ainda hoje, tá? Era sobre então esses eventos. Eles estão representados pelo que a gente chama de diagrama de Venn, tá? Que eles são essas operações entre conjuntos. Vocês já viram isso há muito tempo atrás, e aí eu tô te dizendo que tu vai precisar dar uma relembrada aí para lembrar direitinho disso aí, tá? A gente falou um pouquinho quando vocês estavam construindo os intervalos naquele exercício, né? Que eu te falei quando o intervalo é fechado, quando o intervalo é aberto, né? Quando o intervalo é fechado, um valor está contido dentro daquele intervalo, isso é uma operação de conjuntos. Quando o intervalo está aberto, né, o valor não está contido, ele se refere ao que vocês viram lá no fundamental, a quando um valor pertence ou não pertence a um conjunto, né? A gente não usou exatamente essa definição, mas é a mesma coisa, né? Se está contido ou não está contido. E tem outras operações que vocês precisam também lembrar, que são aquelas operações de intersecção entre conjuntos, as operações entre união entre conjuntos e aquelas operações com conjuntos complementares ou conjuntos excludentes, que tu tira, é tudo aquilo menos alguma outra coisa, tá? Existe também aquelas operações onde não existem valores em comum entre dois eventos, por exemplo, a última figura, a figura E, né, quando a intersecção B não existe, né, é nulo, porque eles não têm valores ou respostas que se conectem, que sejam comuns, né? Então, esses exercícios aí vocês vão ter como uma tarefa, tá? Para vocês relembrarem, e aí vai valer essa notinha extra, tá? Para ser entregue na próxima aula lá, tá?